Boa noite, pessoal. A gente vai para nossa sétima aula de História Geral. A gente vai falar sobre absolutismo e mercantilismo. Eu vou tentar ser bem breve, porque são temas que dá pra gente falar rapidinho, que vão nos dar base para outros temas, para a gente entender como a gente teve reinos absolutistas, o que foi o mercantilismo, como é que se iniciou isso. É importante a gente lembrar que essas expressões não eram utilizadas na época, elas surgiram depois, quando pesquisadores, pensadores foram estudar os sistemas econômicos vigentes na época, o sistema de governo vigente na época, e aí esses nomes foram surgindo, mas não era um nome utilizado na época em que estava acontecendo, né? Isso é um estado europeu da Idade Moderna já, a gente já está saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna aqui, em que a gente tem poder concentrado no rei, a gente tem o mercantilismo, que é uma forma mais comercial, de acúmulo de dinheiro, que é diferente do feudalismo, que era de terras. Então, são reis com poder absolutos que são responsáveis por articular toda a questão econômica. Por isso que o absolutismo e o mercantilismo, eles andam em comunhão. Enfim, começando aqui com uma breve introdução sobre o que é o absolutismo. Ele começa em Portugal, que é a primeira monarquia absolutista do Ocidente, né? Que na outra aula eu tinha falado sobre a construção, né, dos estados. E a construção dos estados, a gente viu que Portugal foi o primeiro estado nacional a se construir. Foi a primeira nobreza que se unificou nas mãos de um rei só. Então, Portugal começa o absolutismo como a primeira monarquia absolutista do Ocidente. Aqui a gente está falando do Ocidente, não pega assim a questão do Oriente. Enfim, o absolutismo ele é caracterizado pela centralização dos poderes, né, que são os poderes de governar, que é o executivo, o atual executivo, elaborar as leis, que é representado pelo legislativo, e punir, né, quem não segue as leis, que é o judiciário, decidir quem não segue, decidir quais vão ser as consequências, né, de não respeitar as leis. Tudo isso era concentrado na mão de uma única pessoa, do rei. E não era um problema para a época, porque na época, até o século XVIII, eles não tinham a criação dos três poderes. A criação dos três poderes vem com Montesquieu e no século XVIII. Aí sim a gente percebe que o absolutismo estar na mão de uma só pessoa, de uma só figura, começa a ser errado, começa a ser questionado e começa a ser modificado. Mas nessa época não era um problema, porque não existia ainda a diferença, não existia o executivo, o legislativo e o judiciário, que é criado apenas no século XVIII por Montesquieu. O rei é um senhor absoluto, com relação de fidelidade muito forte entre rei e súditos. Os súditos são totalmente fiéis e respeitosos. Eles devem obediência ao seu rei e eles valorizam muito isso, a questão da obediência, tanto é que o rei não pode ser contrariado em público, e tudo isso era muito, tinha sim uma relação muito de fidelidade que era passada, né, de gerações, mas também, caso você desrespeitasse, tinha punições severas que iam assim até a consequência de morte mesmo pela guilhotina. Enfim, o mercantilismo é bem simples, é um conjunto de práticas ou regras econômicas, né? O mercantilismo aqui a gente já está no ponto econômico, que eram desenvolvidas pelos reis na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Ele originou-se por meio de diversas mudanças comerciais, que eu tinha dito na última aula sobre renascimento comercial. Ele, então, é fruto dessas mudanças comerciais que ocorreram nesse período, né? Era um consenso entre os estados modernos em que havia forte intervenção na economia por parte do rei, que ele era absolutista, então todos os poderes ficavam com ele, a economia também era responsabilidade, né, do rei, o que fortaleceu esse sistema totalmente controlado pelo Estado, o Estado na figura do rei. Os pilares desse mercantilismo vão ser a balança comercial favorável, em que o Estado ele vai exportar mais do que importar produtos, porque isso significa que ele vai estar pagando menos por produtos, ele vai estar produzindo mais, né, e vendendo seu produto, com isso lucrando, né, recebendo mais e se autossustentando, tendo o suficiente para exportar, sem a necessidade de importação.
a balança comercial favorável, né, que é exportar mais do que importar, o protecionismo, que é quando o Estado ele intervém na economia, ele implanta novas indústrias que são protegidas pelo aumento dos direitos alfandegários, que controla a importação, ou seja, os impostos dos produtos exportados eles eram superiores aos de produção local. Então, comprar um produto que vinha de outro país, de outra região, era mais caro do que comprar um produto produzido ali por aquele país. Então, aí nisso a gente tinha uma valorização dos produtos de exportação, uma valorização dos produtos criados ali naquele país. Além disso, a gente tinha o Pacto Colonial, porque nessa época a gente sabe que começam as grandes navegações, a formação de colônias, a relação colônia-metrópole, o que gerava um pacto colonial em que a colônia só podia vender para a metrópole e comprar da metrópole. Então, tinha o pacto colonial. E também a metrópole poderia definir, por exemplo, se a colônia poderia vender para outro país. Se a metrópole aceitasse isso, tudo bem, igual o caso do Brasil. O Brasil, Portugal, como metrópole do Brasil, colônia, permitiu que o Brasil, em certo momento, abrisse as fronteiras para a Inglaterra. Isso é uma coisa assim que podia ser feito, porque é um pacto colonial. A colônia deve à metrópole. E agora eu acho importante a gente falar sobre como os principais reinos absolutistas foram formados, porque a gente estudou semana passada, na quarta-feira, ou terça-feira, desculpa, que eu substituí a professora Camila, a gente estudou como é que foi a formação dessa concentração nos reis, né? A gente teve a peste negra, guerras, fome, e a gente precisou que a população fosse controlada. Como essa população foi controlada? Com a criação de estados que eram, assim, controlados por uma única pessoa, um rei absolutista. E como esses estados foram criados? A gente tem aqui, deixa eu só arrumar aqui um pouco, porque tá cortando, né? Ah, não é isso que tá cortando. Só um minutinho. Ai, desculpa, é porque eu ainda tô aprendendo a lidar com a tecnologia de gravar vídeo, mas enfim. Aí, continuando, o Reino Francês. O Reino Francês, ele contou com um processo de centralização que teve a atuação dos reis da dinastia Capetinge, que foi fundada em 987. Então, a gente tá voltando um pouco na história para a gente entender como é que a gente formou o reinado absolutista. Lembrando que o absolutismo ele vem desde os nobres do feudalismo. São nobres que existiam no feudalismo, a gente tinha vários nobres, e o absolutismo é centralizar o poder na figura de um único nobre. Como é que a gente chegou ao absolutismo francês? Como é que a gente chegou no nobre francês? Dessa forma, a dinastia de Capetinga foi fundada em 987 por Capeto e estendeu-se até 1328. O primeiro dos reis capetinhos se destacou, né, pelo processo centralizador francês, que foi o Felipe Augusto, ou Felipe II. Então, o primeiro rei centralizador francês, né, foi Felipe II. E Felipe II, ele fez bastante pela França, ele foi um rei notável, e ele usou como pretexto a necessidade de combater os ingleses que ocupavam o norte da França para cobrar impostos de todo o território francês. Seguido da montagem de um poderoso exército que garantia o poder real e o domínio de um território unificado. Como a gente comentou também na aula passada, o exército era uma coisa muito importante do absolutismo, porque era o que controlava, né, a população contra as revoltas, né? E aí nisso a gente teve a transformação da monarquia feudal, que era centrada nos feudos e comandada pelos suzeranos e vassalos locais. E aí disso a gente passou da monarquia feudal para um estado centralizado. Aí
Filipe II, ele derrotou os ingleses e utilizou seu poder armado para impor a sua nobreza. Então ele se impôs como um rei centralizado mesmo. E ele nomeou fiscais reais que percorriam todo o reino cobrando impostos e faziam prevalecer, né, as reis e a justiça que ele tinha imposto. E ele estava aliado à burguesia. Ele vendia cartas de franquia aos burgos que quisessem se libertar. Então ele dava, né, essa autonomia para os burgos, como eu tinha comentado na aula passada, era uma coisa muito importante. Então ele libertava os burgos do controle dos senhores feudais. E aí eles aceitavam a proteção real, né? Os burgueses aceitavam as proteções reais. O que era importante, porque era uma aliança importante, porque os burgueses possuíam dinheiro. E os nobres estavam ali com o exército, com absolutismo, com o controle mesmo da situação. E aí para os senhores territoriais, né, isso serviu, né, essa força serviu para garantir que o poder, né, e o privilégio da nobreza dos outros senhores feudais, dos senhores feudais que sobraram, né. Então ele mantinha a ordem e a subordinação serviu, porque a gente precisava que os servos continuassem servindo, e o que mantinha isso, de certa forma, a nobreza auxiliava nisso, né. Aí depois do Filipe II a gente tem Luís IX, né, que vai reinar de 1226 a 1270. E ele levou adiante esse processo de centralização, organizou uma rede de tribunais reais e instituiu uma moeda de circulação nacional, o que era muito importante, porque a gente sabe que, por exemplo, o Brasil inteiro usar o real é uma coisa que facilita transações. Se a gente tivesse um estado usando real, outro dólar, outro guarani, a gente teria dificuldades, né, na compra e venda de produtos, o que seria um problema, né? Óbvio que eu já disse que, enfim, o que era um problema. Então é importante que haja essa unificação da moeda. Luís IX, ele também participou da 7ª e 8ª cruzada, e todas as duas foram fracassadas. Na 8ª cruzada ele morreu e ele foi canonizado pela igreja como São Luís. Nisso a França teve vários fracassos. Então, assim, em conclusão, a França, ela só tem uma vitória, assim, ela só obtém uma firmeza, assim, no seu exército no início do século XV, porque eles tiveram várias vitórias militares que foram decisivas para eles se imporem, né? Essa vitória militar deles contou bastante com a figura de Joana d'Arc, que é bastante importante na história. Ela era filha de camponeses humildes. Ela dizia que ela foi enviada por Deus para guiar os franceses na expulsão do exército inglês, e ela participou decisivamente de diversos combates que resultaram em vitória para os franceses, anulando a subordinação que a Inglaterra tinha imposto à França, né? A Inglaterra estava sob domínio ali da França após a Guerra dos 100 Anos. E aí, quando a gente tem no século XV, a gente tem Joana d'Arc ajudando a reconquistar, né, assim, a autonomia francesa. E isso é bastante importante, a autonomia, o poder e o respeito, né? Esse respeito dos súditos, ele só vai vir ao rei se o rei demonstrar que ele é bom de guerra, que ele sabe controlar, que ele sabe que ele vence, e ele dá essa garantia aos seus súditos, né, de que vai ter alimento, de que vai ter território, porque ele é um rei que consegue, um rei que consegue dominar seu território, que consegue controlar o seu território. Já o reino inglês, no período medieval, né, a ilha da Grã-Bretanha, ela era ocupada pelos bárbaros germânicos, principalmente os anglo-saxões. E aí, na sucessão do rei anglo-saxão Eduardo, o confessor, que não deixou filhos herdeiros, né, ele não tinha herdeiros pro trono, ele abriu uma disputa pelo trono. E no ano de 1066,
os normandos, vindos do norte da atual França, invadiram a Inglaterra, chefiados pelo rei Guilherme, o Conquistador, derrotaram os anglo-saxões e na Batalha de Hastings, com a dinastia normanda, eles desenvolveram, né, um eficiente sistema administrativo para a cobrança de impostos, e eles tinham um exército muito forte. Esse rei Guilherme, ele dividiu o reino em condados, os shires, que eram controlados pela nobreza e fiscalizados por funcionários que já eram chamados de xerifes. Outro rei notável nesse processo de absolutismo da Inglaterra foi Ricardo I, ou Ricardo Coração de Leão, que participou de várias guerras da França e participou da Terceira Cruzada. Como eu tinha dito na aula de cruzada, ele foi o único nobre que conseguiu sobreviver à Cruzada dos Nobres. E depois disso, quando ele morre, a ausência dele, né, enfraquece o poder real na Inglaterra. E a insatisfação da nobreza com o rei, dos outros nobres, né, sem ser o rei absolutista, a insatisfação dos outros nobres com o rei vai atingir seu ponto culminante no reinado do sucessor, né, do Ricardo, que é o irmão dele, que era chamado de João Sem Terra. Ele foi tomado em várias guerras, porque ele ficou contra a França e ele se indispôs contra o Papa. Então, João Sem Terra, ele saiu criando vários conflitos que ele não tinha mais como controlar. Foi perdendo controle, enfraqueceu o exército. E como eu tinha dito, isso não é favorável para o rei, porque os súditos, eles precisam confiar no seu rei. E aí, com constantes derrotas, né, fica bastante difícil, e aí enfraquece bastante o reinado. Aí com isso, né, com toda essa insatisfação da população com o João Sem Teto, a nobreza, né, decidiu que impor uma carta magna a ele, né, e a partir disso ele só poderia criar novos impostos ou alterar leis com um grande conselho, que era controlado por membros do clero e da nobreza. E então o poder real, né, com esse grande conselho, ele foi bastante limitado na Inglaterra, né? O poder real, esse poder absolutista, ele perde bastante a força na Inglaterra, o que retarda bastante o processo de centralização política. A gente viu que a Inglaterra demorou mais que Portugal para formar um Estado Nacional. A Inglaterra demorou um pouco, e bastante é por conta disso, né? Com esse conselho, ficou difícil a gente ter o absolutismo. A Inglaterra também ela se envolve na Guerra dos 100 Anos contra a França, e a origem dessas guerras todas era briga por território, e da Guerra dos 100 Anos especificamente era no norte da Europa, que era uma região muito próspera para a indústria têxtil. E tiveram várias disputas que foram cada vez mais enfraquecendo a Inglaterra. E com isso, né, os ingleses eles vão ter várias vitórias iniciais, mas depois eles passam por diversas dificuldades internas, como a peste negra, as rebeliões camponesas, o prolongamento da guerra, que vão contribuir para enfraquecer a nobreza. E com esse enfraquecimento da nobreza, a gente demora para conseguir concentrar o poder e chegar ao absolutismo. Então, a Inglaterra demorou para ter seu Estado Nacional, demorou para se unificar como um Estado absolutista, né? Demorou para centralizar o poder na mão de apenas um nobre, por conta de todas essas transformações. E agora, Portugal e Espanha, que é bastante discutido junto, até a colonização nas grandes navegações.
sempre Portugal e Espanha são bem próximos porque eles passaram mais ou menos pelo mesmo processo, né? Espanha e Portugal, eles ficavam na área da Península Ibérica, que, como citado nas aulas anteriores, né, passou por uma reconquista, porque a Península Ibérica teve vários governos, né, várias conquistas e várias guerras ali para tentar conquistar esse território. E mesmo assim, né, Portugal e Espanha conseguiu ter essa centralização do poder, essa criação de um Estado absolutista antes da França e da Inglaterra. Então, durante esse processo de conquista, organizaram-se, né, os reinos de Leão, Navarra, Castela e Aragão. Esses dois últimos, né, que é Castela e Aragão, eles vão anexar os outros reinos em 1479 e eles vão se unir por meio do casamento de dois monarcas, que são Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E o que acontece? Esses reis, eles só vão ficar conhecidos como reis católicos. E aí essa união, né, entre esses reinos vai dar origem ao Estado centralizado espanhol. Né? A união desses reinos dá origem ao Estado espanhol, que só vai consolidar essa conquista com o último reduto árabe no sul da península e consequente expulsão dos mouros, que vai ser só em 1492. Então, em 1479, a gente começa esse processo com a união, né, de Fernando Aragão e Isabel de Castela, e só em 1492 é que há essa consolidação da conquista e da origem do Estado centralizado da Espanha. Já Portugal teve a sua origem na doação de terras. Foi uma coisa mais simples. O rei Afonso VI de Leão, ele doa terras a Henrique de Borgonha, que é um nobre francês que participou da Guerra da Reconquista, que foi a guerra que reconquistou nessa região da Península Ibérica. E a doação desse feudo, ela estava atrelada ao misto matrimonial de Henrique de Borgonha com a filha ilegítima do rei, Dona Teresa. E aí essas terras correspondiam ao condado portucalense. Aí com isso, né, em 1139, eles vão buscar a independência de Portugal como um estado absoluto, que não se chamava Portugal ainda, né? No momento era portucalense. E aí, para conquistar essa independência, Dom Afonso Henriques, ele chegou a expulsar sua mãe porque ela defendia a situação, né? Ela defendia essa dependência. Então ele precisou expulsar a mãe dele e ele expulsou pela independência de Portugal, pela independência como um Estado absoluto. E em 1383 a gente teve a morte de Fernando I, que foi o último rei da dinastia de Borgonha. E sem herdeiros diretos, né, ele também fez uma disputa sucessória muito acirrada e parte da nobreza vai apoiar a entrega da coroa portuguesa ao genro de Dom Fernando, que é o rei de Castela, representante de uma política muito feudal. Porém, os comerciantes aliados a setores populares, eles vão conseguir impor o nome de Dom João, que é o que ganha, né? Dom João era mestre de aves e ele foi indicado ao trono por conta de uma revolução de aves que aconteceu em 1385. E aí, com isso, as tropas, né, elas garantiram a ascensão de Dom João ao trono. E aí a gente tem mais uma vez a importância do exército na conquista, né? Como Dom João tinha tropas fortes e ele teve algumas conquistas, as pessoas conseguiram confiar nele e ter argumentos para que ele fosse
para que ele fosse nomeado rei, para que ele fosse declarado rei. Então tinha essa argumentação, tinha todo um apoio da população para que Dom João fosse declarado rei. E aí a gente conseguiu ter a formação do Estado, né, uma nova dinastia que vai se caracterizar pela aproximação entre os interesses da monarquia e dos setores mercantis. Aí então a gente tem a formação do Estado de Portugal com Dom João. Aí já nesse setor do mercantilismo, os comerciantes eles pretendiam ampliar os seus comércios, né? E o rei ele desejava se fortalecer por meio da cobrança de impostos. E quem paga impostos? Quem paga impostos são os comerciantes. Então o rei ele estava em busca desse aumento de território para que os comerciantes tivessem um fortalecimento, né, do seu mercado e pudessem pagar mais impostos e assim fortalecer o Estado. E aí então essa aliança de interesse entre os comerciantes e o rei absolutista chegou finalmente chegou a expansão marítima, que era muito importante. No século XV, então foi decidida a expansão marítima pela necessidade de aumentar o território de comércio e pela união entre os burgueses, os comerciantes e a nobreza. Essa aula ela vai ser mais curtinha porque era mais ou menos para tentar explicar para vocês como é que foi formado os estados absolutistas, né, da França, Inglaterra, Portugal e Espanha, para a gente finalmente chegar às grandes navegações. Mas se eu começar grandes navegações agora, vai ficar muito longa a aula. Então eu vou deixar as grandes navegações para a semana que vem, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente chegou nela. Como a gente viu na aula passada, a gente precisou da concentração em um nobre só, da concentração de poder. Então a gente teve a construção, né, de estados, e esses estados eram controlados pelo rei, que tinha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e tinha o poder econômico por meio do mercantilismo, o Estado controlando a economia. O Estado controlava tudo na figura do rei. E aí, com isso, com essa formação de estados, a gente precisou também expandir o território, o que foi uma comunhão, né, uma parceria entre os comerciantes, um comum acordo, né, entre os comerciantes e os nobres. Era bom para os dois. Os comerciantes teriam mais lucro com esse aumento de território, de consumidores, e com esse aumento de lucro teria mais impostos para a coroa, né, que se mantinha, né, o Estado se mantinha com impostos. Então é basicamente isso, a criação da formação, né, do Estado da França, de Portugal, Espanha e Inglaterra. E aí nisso a gente chega finalmente às grandes navegações, que vão ser temas das próximas aulas. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar, me chamar pelo WhatsApp, e a gente está sempre disponível para ajudar, e façam um exercício, que é a melhor forma de adquirir, de fixar o conteúdo, né? Boa noite, bons estudos, bom final de semana e até semana que vem.